Mais um vídeo do Trocando Ideias no ar. Que bom que você voltou. Pastor Hernandes, como é que o senhor está hoje? Animadíssimo. E eu acho que o programa hoje promete coisas boas, né? Tem perguntas excelentes aqui. Bora! E sabe quem vai bater papo com a gente hoje? Quem tá aí? A Ruth, o Neto Cordeiro e o Sérgio. Pronto. Vamos trabalhar então? Bora! Vamos direto aqui com a pergunta da Ruth Silva. E ela pergunta o seguinte: o que a Bíblia ensina sobre o propósito do sofrimento e como podemos encontrar consolo nas Escrituras? Excelente pergunta da Ruth. De fato, o sofrimento tem um propósito. A Bíblia diz que Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. E o servo não é maior que o seu senhor. O apóstolo Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na hora que você está sendo amassado como barro, na hora que você está passando por um sofrimento, você não gosta, você não celebra, você não fica feliz. Porém, aquele sofrimento é um instrumento nas mãos de Deus para nos moldar, para nos quebrantar, para nos consolar. Depois que você passa por ele, você olha no retrovisor, você vai perceber que você tornou-se uma pessoa melhor, mais parecido com Jesus. Pegando uma outra forma de ilustrar, saindo do barro para a pedra, imagine você um escultor. Pense em Miguel Ângelo, que das muitas obras que tentou fazer e começou a fazer, concluiu só 14. Pense em Pietà, Davi. Na hora que o escultor está batendo o martelo com seu formão na pedra, se a pedra pudesse sentir, ela dizia: está doendo. Está doendo. E está mesmo. Mas quando você termina essa obra do escultor, você olha Davi, você olha Pietà, diz: que coisa impressionante, que beleza. É isso que Deus está fazendo em nós. Deus está nos burilando por meio do sofrimento. Vamos pegar uma outra figura, outra metáfora do homem que está trabalhando com o metal, o ourives. Quando ele joga o metal no fogo, se o metal pudesse falar, fala: está doendo. Mas ele sabe o que está fazendo, ele está tirando as escórias. E o fogo não vai destruir o metal, vai purificar o metal, para ficar mais nobre, mais belo, mais útil. É isso que Deus está fazendo conosco por meio do sofrimento. Então, quando você volta para a Escritura nos ensina todas essas imagens e figuras para mostrar que se Cristo aprendeu pelas coisas que sofreu, nós também estamos sendo aperfeiçoados, burilados, refinados, para que sejamos mais parecidos com Jesus. E o instrumento é o sofrimento. Esse assunto me lembra Viktor Frankl. Exatamente. A gente pode ter, então, no meio do sofrimento, um sentido, uma esperança num futuro? Precisa e deve. Porque se a pessoa não tem esperança, ele não tem perspectiva, ele não sabe o propósito, ele se afunda na hora do sofrimento. Ele se desespera, ele tira a própria vida. Porque ele não tem esperança, ele não tem perspectiva. Entender, Tiago, o futuro é que vai dar para você esperança para lidar com o sofrimento. Porque você sabe que o sofrimento não é permanente. Tiago diz lá no capítulo 1, versículo 2 da sua carta: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Parece um absurdo dizer isso, porque quando você está passando por uma provação, você tem motivo de tristeza e não de toda alegria. Mas por que tem toda alegria e não se rende à tristeza? Por causa da esperança. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, é a esperança do futuro é que te dá força para enfrentar o sofrimento do presente. Perfeito, pastor. Muito obrigado, viu? A próxima participação é do Neto Cordeiro e ele diz o seguinte: como podemos cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas, de acordo com Gálatas 5, 22 e 23? Veja bem que o fruto do Espírito não é um esforço nosso, né?
é uma obra do Espírito Santo. E veja você que não são frutos, mas o fruto. É como se você tivesse uma laranja doce, dulcíssima, com vários gomos. Então, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são gomos de um único fruto, que é o fruto do Espírito. Eu preciso andar no Espírito, eu preciso viver no Espírito, eu preciso não entristecer o Espírito, eu preciso não apagar o Espírito, eu preciso ser cheio do Espírito. E o resultado de tudo isso é que essas virtudes, que são as virtudes que você encontra em Cristo, sejam reproduzidas em mim, pela obra do Espírito Santo. É isso que o texto está nos ensinando. A gente não tem um papel ativo, então? Não. Você não produz isso. É por isso que contrasta as obras da carne com o fruto do Espírito. As obras da carne são no plural. Elas são produzidas pela minha natureza pecaminosa, adâmica, caída. É a inclinação da minha carne, da minha natureza adâmica, me levando para essas coisas horríveis. Mas quando o Espírito Santo habita em nós e quando nós nos sujeitamos ao Espírito Santo, Ele mesmo vai produzindo o caráter de Cristo em nós. Nós chamamos isso de o fruto do Espírito. Muito bem, pastor. Nós vamos para a nossa próxima pergunta agora, que tem uma palavra extremamente difícil de ser dita. A gente, acho que em 3 ou 4 pessoas, a gente estava num trava-línguas aqui, a gente não conseguia falar a palavra. Infelizmente, o assunto não é tão divertido quanto, né, a gente se divertiu tentando falar a respeito da descriminalização do aborto. Consegui, saiu, pastor? Saiu, hein? O Sérgio Gonçalves, então, pergunta, né, qual é a sua postura, qual a sua opinião a respeito desse tema do aborto? Ô, Tiago, esse assunto está em pauta na Suprema Corte do Brasil. E, para nossa tristeza, já tem um voto a favor da ministra relatora do assunto. Até a 12ª semana, até 3 meses de gestação. Nós não podemos jamais concordar com esse assunto. Por quê? Por várias razões. Primeiro, do ponto de vista científico, é provado que a vida começa na concepção. Então, se a vida começa na concepção, não importa se na primeira semana, na segunda semana, na 10ª semana, na 12ª semana, ao provocar um aborto, você está matando um ser humano. Então, do ponto de vista científico, é um desastre. Do ponto de vista humano, é uma desumanidade cruel. Porque o ventre materno é o sacrário da vida, é o refúgio mais sagrado da vida. E quando se aprova uma lei para descriminalizar o aborto, eu estou transformando o ventre materno num patíbulo de tortura. Como é que ele é feito? Ou envenenado, ou esquartejado, onde se arranca os pedaços. Um ser indefeso, que sente. Então isso é uma brutalidade descomunal. E veja você a sociedade hipócrita em que vivemos, em que diz, não, você não pode dar uma palmada numa criança, um filho, se ele rebela lá contra o pai e a mãe, não pode dar uma palmada, porque é a lei da criança. Mas não pode dar uma palmada, mas pode matar? Não pode matar? Não pode dar uma palmada, mas pode tirar a vida? Então, agora vamos para o ponto de vista bíblico, teológico. Lá no Salmo 139, o Davi diz que Deus me conheceu quando eu era apenas uma substância informe no ventre da minha mãe. Um bebê de 3 meses não é uma substância informe mais não, ele já está formado. Ele está formado. O coraçãozinho está batendo.
me desculpe ficar emocionado, mas é uma crueldade, é uma desumanidade, é uma brutalidade, é um assassinato com requinte de crueldade. O que nós esperamos é que os nossos juízes tenham o temor de Deus ao votar essa matéria. E, aliás, quem devia votar essa matéria também deveria ser o nosso parlamento. Porque, até onde eu sei, quem faz leis no país é o Poder Legislativo. Então, é hora de nós levantarmos a nossa voz para que os inocentes tenham o maior de todos os direitos humanos, que é o direito à vida. Eu não posso falar de direitos humanos se eu nego o primeiro direito, que é o direito de viver. Porque quem defende o aborto hoje teve o direito de nascer. O direito de nascer. Então, respondendo a quem? O irmão Sérgio? Sérgio. Irmão Sérgio, qual é a minha opinião? Eu sou radicalmente contra descriminalizar o aborto. O que nos choca é que esse assunto tem sido tratado, tem sido colocado como um método contraceptivo. A mulher engravidou, não, eu não quero essa criança. E dizendo um outro argumento falso e perigoso, que não, esse bebê é o meu corpo, minhas regras. Não, é um outro ser. Aquele bebê que está lá não é como uma unha que você corta com um cortador de unha e joga fora, ou você vai no cabeleireiro, corta o cabelo e joga fora. É uma vida, independentemente do corpo da mãe. Não é meu corpo, minhas regras, não. É outra vida que está ali. Então, essa ideia mas é porque se não aprovar a lei do aborto, tem muitas mulheres que morrem, que enfiam agulha no órgão genital para fazer o aborto e muitas mulheres morrem. O que nós precisamos, primeiro, é conscientizar. É preciso, às vezes, as pessoas estimulam uma vida promíscua e depois criam leis, porque veja você quantos pais, quantas mães, quantos homens, quantas mulheres casadas que gostariam de ter filhos, lutam por ter filhos e não conseguem. Olha, deixa esse bebê nascer, tem tantos na fila aí querendo adotar. Cabe ao governo estabelecer formas de abrigo das crianças desamparadas ou das mães desamparadas. Agora, porque tem uma dificuldade, eu vou criar uma lei para matar? Então o assunto é complexo, eu reconheço que é complexo. Mas aprovar essa lei para mim é infringir a quebra do 6º mandamento do decálogo, dos mandamentos, não matarás. Não estamos falando aqui, Tiago, que o assunto é complexo, né? Nos casos de exceção, né? No caso onde se tem que optar entre a vida da mãe e do bebê, e aí tem que fazer uma decisão. Eu nem vou entrar nesse mérito, porque se eu entrar nesse mérito, eu não estaria aqui para conversar com você. Porque a minha mãe, quando ela estava grávida, muito enferma, o médico disse, ou a mãe ou a criança. E a minha mãe, por um ato de fé, disse, eu estou pronta a dar minha vida pelo meu filho. Eu não abro mão dele, eu não desisto dele. E ali minha mãe fez um voto para Deus, disse, meu Deus, se tu poupares a minha vida e o meu filho, eu quero consagrar esse filho para o Senhor, para ser um pastor, um pregador do Evangelho. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Se fosse seguir essa regra, eu não estaria aqui hoje. Então é muito complexo o assunto. Mas o princípio é, vamos fazer uma opção pela vida e não pela morte. É uma questão de conscientização, como o reverendo Hernandes disse. Então, converse isso na sua família, na sua comunidade. Eu quero deixar aqui uma indicação de filme que eu assisti a respeito desse assunto. O nome do filme é 40 Dias, o Milagre da Vida. Procure, eu acredito que tem na Netflix. Converse sobre esse assunto, pense sobre ele, tá bom? A gente precisa terminar o programa de hoje. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da Igreja Presbiteriana de Pinheiros.
Pastor Hernandes é pastor lá na igreja, eu gostaria que ele gastasse um tempinho para falar da igreja. Pois é nosso pastor Arival Dias Casimiro, eu sou um pastor colaborador da igreja. Aliás, Tiago, o pastor Arival escreveu um livro bem objetivo, bem sintético, bem pontual sobre o assunto do aborto. Então, se você quiser ler esse livro, você entra lá na Ezion, nossa editora Ezion, e você vai poder ler essa obra, que também é tão importante sobre esse tema que nós acabamos de discutir aqui. Se você mora em São Paulo, venha nos fazer uma visita. Será um prazer receber você lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E se você mora fora de São Paulo, você pode acompanhar toda a programação pelo canal do YouTube da igreja e pela IPP-TV. Tamo junto. Vamos nessa? Vamos. Abraço, gente. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Até lá. Obrigado pela sua companhia até o finalzinho do programa. Que Deus abençoe sua vida.